Bom, agora com o Ibovespa recuando bastante e os títulos públicos pagando muito bem, achei interessante fazermos um vídeo analisando a importância do investimento em ações a longo prazo. E para isso, nosso vídeo será dividido em 5 partes. Primeira parte, o que determina a compra de uma ação. Segunda parte, vantagens do investimento em ações. Terceira parte, navegue bem os ciclos de mercado. Quarta parte, explore assimetrias. Quinta e última parte, jamais interrompa o compounding. Todas as partes trarão exemplos práticos da aplicabilidade do método de investimento em ações. Devido ao refinamento das informações desse vídeo, ele vai ficar disponível por 48 horas na parte aberta do canal e eu tenho certeza que ele vai gerar um conhecimento muito acima da média para você, mostrando que as ações são veículos de construção patrimonial eficientes. Se as informações contidas nesse vídeo te ajudarem, me dê um like, deixe o seu comentário e considere também assinar esse canal para fortalecer o meu crescimento aqui. Primeira parte, o que determina a compra de uma ação. Pessoal, quando você compra uma ação no seu home broker, muito além daquela cotação que fica oscilando para cima e para baixo, você está comprando participação patrimonial dentro de um ativo físico que tem operações e gera fluxo de caixa a longo prazo, né? Então, quando você compra uma ação, você está comprando um fluxo de lucros e parte disso vem para você via dividendos, a outra parte é utilizada pela própria empresa para aumentar, para expandir as suas operações. Então, quando eu vou comprar uma ação, normalmente eu dou um peso para o valuation e também para os aspectos qualitativos, né? Então, uma análise qualitativa e quantitativa. Eu quero comprar algo de qualidade, que tenha ali as suas vantagens para investimento a longo prazo e que esteja em um patamar descontado. E pegando como exemplo as ações do Banco Bradesco, é um banco que tem uma ampla rede de distribuição, o banco é líder no segmento de micro, pequenas e médias empresas, tem um braço muito extenso no setor de seguros, vem fazendo a sua migração para a plataforma digital, então veja que é um ativo que tem um nome, tem uma qualidade, tem uma marca predominante do mercado, né? Só no primeiro trimestre de 2026 reportou aqui 6,8 bilhões de lucro líquido. E além das operações bancárias, nós temos aqui a Bradesco Seguros, uma operação de seguro muito redonda que vem crescendo e sustentando o ROI superior a 20%, e temos também a Brad Saúde. Então veja que o Bradesco, na verdade, muito além de um banco, ele é um conglomerado, né? Atuando em vários segmentos, tem uma rede de hospitais lá na região oeste do país, então veja que você compra um ativo aqui valioso, que tem uma marca forte e que segue entregando melhora progressiva de resultados. Então quando você compra, você está comprando participação patrimonial nessa marca, nesse banco e comprando também um fluxo de renda na perpetuidade, no longo prazo. Como nós vimos nos aspectos qualitativos, o Bradesco não deixa a desejar, sendo um dos 4 grandes bancos negociados aqui dentro, com a predominância no segmento de micro, pequenas e médias empresas, vem crescendo no corporate e tem um braço forte em seguros. Mas eu não quero apenas comprar uma boa, uma excelente ação, quero comprar essa ação com uma taxa de desconto relevante. E aqui vem um ponto fundamental para você iniciar qualquer processo de análise. O primeiro passo sempre é determinar quanto aquele ativo vale. Eu preciso calcular o valor intrínseco das ações do Banco Bradesco e comprar com algum desconto. Para comprar com desconto, eu tenho que saber quanto vale essa ação, esse ativo. E com base nos lucros que eu espero para 2026, o valor justo do Bradesco ficaria na faixa dos 21 a R$22. O processo de valuation que eu tenho utilizado com frequência para estabelecer o valor justo do ativo é uma variação da fórmula de Graham mais voltada para o nosso mercado, né? Então aqui eu não uso aquela variável de 22,5, não. Pelo contrário, eu estabeleço uma nova variável com base nos múltiplos históricos do ativo. Então, historicamente, o mercado paga um múltiplo de 9,5 vezes o lucro do Bradesco e um PVP histórico de 1,4. Aqui eu fiz o downside, pessoal, porque eu não acredito que o Bradesco vai no curto e médio prazo reportar uma rentabilidade superior a 20%. O ROI caiu bastante, mas acredito que seria factível pagar um P sobre VP de pelo menos 1,2 vezes, dada as características qualitativas do ativo. E aqui eu projeto um lucro por ação em 2,45 para esse ano, né, trabalhando com a faixa de lucro de 25,6 bilhões em 2026 e o VPA da ação fica em 16,97. Então, utilizando todas essas variáveis dentro do método de Graham, ele aponta um valor justo de 21,77. Hoje a cotação do Bradesco está na faixa dos R$15,50, ou seja, hoje o banco tem uma margem de segurança de aproximadamente 40%, né? Então aqui você consegue comprar um ativo com alto nível de qualidade, que vem melhorando resultados, com uma margem de segurança extremamente elevada. Lembrando que esse processo de valuation é explicado de forma detalhada num vídeo para membros do canal, intitulado Como Precificar Ações de Forma Simples e Eficiente. Você que é assinante do canal, conceito fortemente que você assista ao vídeo.
Bom, então considerando os aspectos de valuation e também de qualidade, o Bradesco hoje poderia ser considerado uma ação que satisfaz as nossas exigências, né? Uma ação que tem alguma vantagem competitiva, principalmente situada em um setor perene e com certo desconto frente ao seu valor intrínseco. Beleza, Machado, mas hoje eu tenho um Tesouro Pré-fixado 2032 em 14,4% e um Tesouro IPCA 2032 entregando IPCA mais 8%. Por que eu deveria contratar um risco maior de volatilidade no mercado de renda variável? Bom, o primeiro ponto é que as empresas têm uma capacidade de gerar retorno exponencial muito maior em janelas de longo prazo. Então, no curto e médio prazo, o ideal é que você permaneça realmente em uma renda fixa, previsibilidade maior, segurança e uma boa rentabilidade também. Mas se você vai investir para uma janela superior a 10, 15, 20 anos, que normalmente é a janela previdenciária, o que você quer é que esse crescimento de lucros, né, proporcionado aqui pela Itaúsa, ele siga também impulsionando o seu crescimento patrimonial. Lembrando que parte disso volta para a carteira do Banco Itaú, né, para expandir a carteira de crédito, melhorar as operações e promover ainda mais crescimento de receitas a longo prazo. E a outra parte desse lucro vem para você via dividendos, ou seja, você pode utilizar, recomprar mais ações e potencializar esse efeito a longo prazo. Segundo ponto é que nós temos hoje uma taxa Selic bem elevada, mas que não vai ficar sempre assim, né? Em algum momento a economia vai voltar para um cenário de normalidade, uma Selic em 8%, 9%, e nesse momento nós teremos um alívio muito grande ali no resultado das empresas, principalmente as empresas mais alavancadas, momento no qual nós poderemos ver tanto um salto na cotação, como também um crescimento nos proventos, né? Então pega como exemplo uma elétrica mais alavancada como a Taesa ou uma Easy Energia. Em um cenário de juros mais comportado, ela sofre menos no resultado financeiro, sobra espaço para um lucro maior e um repasse melhor em proventos, né? Então, talvez lá na frente, quando nós tivermos uma Selic bem mais controlada, seja o momento em que os ativos de risco que você está comprando hoje entreguem uma valorização muito expressiva e também dividendos bem maiores. Por fim, historicamente, foi muito mais vantajoso investir em ações de boas companhias situadas em setores perenes do que investir na renda fixa nos últimos 24 anos. Então veja que desde 2022 até 2026 nós tivemos um retorno composto aqui de 5.300% do Sanepar, 5.145% do Itaú e 1.300% do CDI. Então, sem dúvida, em um país com juros estruturalmente alto como o nosso, a renda fixa é uma opção viável, mas veja que contratando risco de forma controlada, comprando ações de boas companhias e carregando mais a longo prazo, você consegue sim um retorno composto muito maior, né? Principalmente em janelas superiores a 15 anos. Porém, um aspecto importante no mercado de renda variável é saber lidar bem com a volatilidade. Então, o mercado ele se comporta em formato de ciclos, assim como a nossa vida. Tem as fases boas e as fases ruins. E tem que saber ter uma postura contrária ao movimento padrão do mercado. Então, normalmente, aquele cenário de maior temor, onde o mercado, onde os meios de comunicação te falam que existe uma crise, que é o momento de vender, é o momento onde você tem que ter o temperamento correto para comprar, para fazer o contrário do que está sendo dito. Por quê, pessoal? Justamente nesse cenário, vai permitir que você compre empresas de companhias de qualidade tão amassadas que a sua taxa de retorno tende a ser absurdamente alta, na faixa de 20% a 22%. Não é sempre que isso acontece, mas estando posicionado no mercado, você terá excelentes oportunidades. Aqui vem uma dica importante: trabalhe também com uma reserva em caixa, né? Então, a renda fixa ela não precisa ser demonizada, mas ela pode ser muito bem utilizada na sua carteira. Ter uma reserva ali em Tesouro Selic para momentos de maior volatilidade, você fazer bons negócios é uma gestão ativa que faz uma diferença na rentabilidade total da sua carteira. Afinal de contas, você sabe, existe um padrão de comportamento do mercado aqui. E se você tiver uma alocação estrutural inteligente, você pode explorar isso de forma plena. Isso é algo que eu tenho trabalhado muito nas minhas consultorias. Você que não sabe, sou consultor de investimentos, tenho pegado alguns clientes para reestruturar a carteira, saindo um pouco de fundos imobiliários, alocando em ações de boas companhias, principalmente aproveitando o momento atual, mas para quase 100% desses clientes eu tenho pedido para deixar uma reserva em caixa. A alocação depende muito do perfil, da idade, mas é sempre bom ter essa reserva, afinal de contas estamos inseridos em um país subdesenvolvido, um país emergente, cuja volatilidade é um pouco maior. Você pode utilizar isso a seu favor se estiver preparado para isso. E se você tiver interesse em organizar sua carteira para contratar uma rentabilidade maior, mitigar risco, vou deixar o link na descrição do vídeo, clica, você vai para uma fila de espera, eu vou entrar em contato pessoalmente com você para avaliar os seus investimentos e vamos fazer uma call de 1 hora, onde eu vou fazer toda uma reestruturação da sua carteira. Fica aí o meu convite.
Quarta parte, explore assimetrias. Pessoal, a corrente de pensamento da Escola de Chicago trabalhava muito com o conceito de mercado eficiente. O mercado seria eficiente em precificar ativos, porque nós temos vários players motivados pelo lucro, com acesso pleno à informação e com modelos analíticos compartilhados, né? Então quase todo mundo utiliza o mesmo modelo ali de fluxo de caixa, entende bem a estrutura de uma empresa, então seria muito difícil a gente conseguir extrair uma diferença do mercado. Mas eu discordo plenamente desse modelo. O mercado ele é muito falho em precificar ativos. Afinal de contas, os agentes de mercado são seres extremamente emocionais. São seres humanos movidos por emoções e por intenções e por interesses. E nesse caso, muitas vezes em um cenário um pouco mais negativo e pessimista, o mercado tende a exagerar muito na precificação dos ativos, né? Trouxe alguns exemplos para vocês aqui. Principalmente no ano de 2022, com o mercado bem mais amassado, o setor financeiro ficou de graça nessa época. Nós tínhamos lá a Itaúsa cotada a R$ 7,70, R$ 7,80, R$ 8,00, ainda que o Banco Itaú continuasse apresentando o crescimento progressivo de lucros, o que mostrava uma clara simetria, ou seja, resultado para cima e cotação para baixo. Aproveitando para contrariar o mercado nessa época, quem comprou aqui está com retorno aí de mais de 150%, considerando valorização e dividendos. O mesmo aconteceu também com o Banco Bradesco. É claro que no Bradesco nós tivemos uma motivação aqui que foi uma piora das operações. Então tivemos uma inadimplência crescendo muito forte na carteira, perda de rentabilidade, mas vejam como o mercado exagerou demais, né? Mas vejam como o mercado acabou exagerando demais. O Bradesco chegou a ser negociado a 0,6 P sobre VP e começou a apresentar uma recuperação muito forte a partir de 2025, né? O mercado vem precificando essa melhora nas operações, mas ainda assim nós temos mais espaço aqui para valorização, porque os lucros, as receitas vêm crescendo, expansão de ROI, então poderíamos contar com lucro na faixa de 27 a 28 bilhões em 2027, ou seja, o Bradesco ainda tem espaço para andar. Então veja como o mercado ele é uma fábrica de produzir assimetrias, né? A própria Sanepar, cotada ali a 3,50 3 anos atrás, quem aproveitou o momento teve um retorno muito expressivo, né? Então você sendo um investidor mais racional, mais pé no chão, fazendo uma projeção realista, né, dos lucros, dos dividendos, pode agir nessa assimetria do mercado e ter um retorno muito acima da renda fixa no período, né? Então a Bolsa de Valores, é claro que ela carrega sim um risco um pouco maior, mas em compensação, quando você tem um bom acerto desse na carteira, você consegue acelerar em anos o seu processo de construção patrimonial e a sua tranquilidade financeira. Quinta e última parte, talvez a mais importante, jamais interrompa o compounding. Como eu falei com vocês, quando você compra uma ação, muito além do patrimônio físico que você está se associando, você tem também um fluxo de renda crescente a longo prazo. Se a empresa for boa, ela vai entregar isso aqui, ó, crescimento consistente dos lucros. Pega a Itaúsa como exemplo, ela sai de um lucro de 1,9 bilhões lá em 2008 e vai alcançar um lucro de 16,4 bilhões em 2025. Então imagina você, o investidor médio, que tentou acertar os melhores fundos e os melhores topos para venda aqui, ele ficou gerando patrimônio, ele deixou de ter um retorno extremamente relevante que poderia acelerar em muitos anos a sua tranquilidade financeira. Então, e principalmente para você que tem pouca grana para investir, que investe lá R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês, você vai depender ainda mais desse processo de compound, de composição dos juros compostos aí a longo prazo, né? Então você tem que ficar comprado no ativo, priorizando sempre compras quando ele está mais descontado. Então nós temos uma planilha aqui de referência, e essa planilha tem um estudo que eu mesmo conduzi do investimento em Itaúsa ao longo de 16 anos. Pessoal, investimento de R$100.000 lá em janeiro de 2009. E aqui é muito importante porque eu fiz na unha, né, pegando aqui a cotação histórica nominal do ativo em vários anos, os dividendos pagos, as bonificações, tudo isso para saber se realmente vale a pena a gente ficar comprado numa ação a longo prazo, e vou falar para vocês que vale muito a pena, né? Então o investidor aqui coloca R$100.000 lá em janeiro de 2009, ele não coloca mais dinheiro do bolso dele, só que ele vai reinvestindo todos os dividendos recebidos, comprando ações ao longo do ano e vai também sendo beneficiado pelas bonificações. E a Itaúsa transforma R$100.000 investidos em 2009 em um montante total hoje de R$1,5 milhões de reais, né? Só carregando e reinvestindo as ações. Percebam que foi um ativo que bonificou muito nos últimos anos, então você aumenta de forma expressiva o número de ações, além dos dividendos utilizados para recomprar mais ações para a carteira. Então nós temos aqui o efeito do compound, né? A bola de neve que o Warren Buffett tanto mencionava acontecendo na prática, ou seja, crescimento da cotação, valorização do ativo, dividendos repassados e reinvestidos e as bonificações realizadas ao longo de anos. Vejam que entre 2012 e 2016, a Itaúsa bonificou
bonificou ao longo de 5 anos seguidos, uma bonificação de 10%. Aí o pessoal fala, mas bonificação não faz diferença porque aumenta muito a base acionária. Não faz diferença para o investidor que compra e vende. Aquele que fica comprado vai usufruindo para aumentar o número de ações e vejam como recentemente em 2025 houve um recorde de pagamento de proventos, né? 1,74 por ação. E como esse investidor aqui ficou em tese acumulando ações durante mais de 10 anos, mais de 14 anos, o montante acumulado permitiu que ele recebesse aqui R$175 mil na forma de proventos em um único ano, né? E aqui no fluxo de proventos, percebam como o pequeno investidor é muito testado no início, né? Os dividendos eles quase não crescem nos primeiros 5 anos. A partir do 10º ano é que a mágica começa a acontecer de forma muito mais progressiva. Por isso que eu falo, para investimento de curto e médio prazo, meu amigo, permaneça na sua renda fixa, retorno contratado, liquidez e segurança. Mas a longo prazo, o retorno composto das ações compradas a bons preços e carregadas acaba trazendo uma multiplicação patrimonial muito maior para o investidor, né? Então, a paciência é muito bem remunerada investindo em bolsa de valores. Bom, procurei sintetizar nesse vídeo os princípios básicos do investimento em ações, conceitos que eu considero importantíssimos para você ter uma boa performance a médio e longo prazo e principalmente tendo uma visão mais honesta sobre o investimento em ações. Então, muito além de uma cotação que oscila, você está comprando equity, participação patrimonial em empresas geradoras de caixa e o tempo é o seu maior aliado nesse processo. Se você gosta desse conceito e quer ter um direcionamento melhor para os seus investimentos, considere assinar esse canal por apenas R$ 11,99. Vai fazer parte do nosso grupo fechado do WhatsApp, onde eu trago um direcionamento diário do mercado, vai trocar experiências com outros investidores, além da minha planilha pessoal com preço teto conservador. Inclusive vou reajustar alguns pontos da planilha e repostar ao longo do final de semana para membros assinantes aqui do canal. Pessoal, muito obrigado para vocês que estão fortalecendo a nossa comunidade, deixando um comentário, like, isso é muito importante para nós. Amanhã vou abrir caixinha de perguntas lá no nosso Instagram para tirar a dúvida de vocês. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.